Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre cálculo de perdas em transformadores trifásicos de distribuição. Atualmente, as perdas em transformadores de distribuição representam quase um terço das perdas globais em transmissão e distribuição. Considerando que um transformador moderno típico tenha 97% de eficiência, isso nos mostra que aproximadamente 3% de toda a energia gerada é desperdiçada em perdas de transformadores, o que gera um grande desperdício de energia. Atualmente, as concessionárias têm utilizado métodos de cálculos de perda com muitas aproximações, o que gera grande desperdício em energia e custo para a companhia. Esse trabalho tem como objetivo introduzir e implementar o método descrito pelo Prodist, ao qual é um método muito direto e objetivo e suportado pela ANEEL. Este trabalho tem como objetivo implementar o método de cálculo de perdas descrito no Prodist em dois transformadores da Unicamp, em duas condições de operação. Uma em que os dois transformadores estão em operação e outra em que somente um transformador está em operação. Para os cálculos de perdas, nós iremos desenvolver curvas de cargas e fator de potência médio. E após isso, nós iremos comparar as perdas nas duas condições de operação e também implementar uma previsão anual de perdas nas duas condições de operação. E por fim, nós iremos desenvolver uma análise financeira mostrando o custo anual com essas perdas em energia. O método foi implementado em dois transformadores da Unicamp, calculando-se as perdas em fevereiro, ao qual nós tínhamos os dois transformadores em operação, e em março, quando nós só tínhamos o transformador de 500 kVA em operação. Também foram geradas curvas de fator de potência e de carga, considerando duas curvas para cada mês, uma de dias úteis e outra de feriados e fins de semana. Os resultados foram analisados comparando-se as perdas através de gráficos mensais. Também consideramos uma previsão anual de perdas, comparando a utilização dos dois transformadores e de somente um transformador, ou de 500 kVA. Após isso, implementamos uma análise financeira, utilizando os valores de tarifa proveniente da CPFL, para analisar o custo anual com essas perdas nas duas condições de operação. Nessa parte, nós apresentamos os conceitos teóricos e as principais equações descritas pelo método do Prodist, que são utilizadas neste trabalho.
Nessa parte do trabalho, nós apresentamos resultados das curvas de cargas e de fator de potência do transformador 1, que é o transformador de 500 kVA, no mês de fevereiro. No mês de março, nós não temos essas curvas porque o transformador 1 foi desligado. Nós só temos o transformador 2 em operação no mês de março. Aqui se encontra as curvas referente ao transformador 2 de 500 kVA no mês de fevereiro. Podemos ver que nós geramos dois tipos de curva, correspondente a feriados e fim de semana e de dias úteis do mês. Aqui nós podemos ver as curvas referente ao mês de março para o transformador 2. Rapidamente, podemos ver que a potência média para esse transformador no mês de março é quase 2 vezes a potência média do mês de fevereiro. Isso se deve ao fato de que toda a demanda energética que estava no transformador 1 no mês de fevereiro está agora no transformador 2. Outro ponto a se destacar é que, devido à característica de carga do transformador 2, ele tem um fator de potência maior do que o transformador 1, o que nos mostra uma eficiência energética melhor no transformador 2. Mas isso se deve exclusivamente pela característica de carga do transformador 2. Nessa parte do trabalho, nós apresentamos as comparações de perda nos 2 meses de operação. No mês de fevereiro, nós temos os 2 transformadores operando, e no mês de março, nós temos somente o transformador 2, que é o transformador de 500 kVA. Podemos ver que no mês de fevereiro, nós temos um gasto mensal de aproximadamente 1,3 megawatt-hora. E no mês de março, quando a gente só estava com o transformador 2 operando, nós temos um gasto mensal de aproximadamente 1,1 megawatt-hora. O que nos mostra que, mesmo utilizando somente um transformador, nós temos uma redução de aproximadamente 16% na perda de energia no mês. Aqui, nós fazemos uma previsão anual da perda de energia dos transformadores, considerando as duas condições de operação. Podemos ver que, quando estamos utilizando somente um transformador, neste caso o transformador 2, nós temos uma redução de aproximadamente 18% na perda de energia anual. Aqui nós temos uma análise financeira anual das perdas nos transformadores, nas duas condições. Podemos ver através dos gráficos que, quando utilizamos somente o transformador 2, nós temos um gasto de R$ 3.500, e quando utilizamos os dois transformadores, nós temos uma previsão de gasto anual de R$ 4.100, o que nos mostra mais uma vez que a utilização de somente um transformador é o melhor cenário para reduzir os custos e a perda energética. Concluindo, nós vimos que, com a utilização do transformador 2 no mês de março, nós temos uma redução de 15% comparado ao mês de fevereiro. Comparando-se os gastos anuais, nós vemos também que, utilizando o transformador 2, nós temos uma redução de 18% da energia perdida no ano, o que corresponde a 2,4 megawatt-hora. Mesmo que nós utilizamos somente o transformador 2, nós vimos que o valor gasto no ano é aproximadamente R$ 3.500.
o que é relativamente grande, visto que a energia não está sendo utilizada. Uma possibilidade para a Unicamp é ter somente a operação de um transformador no ano e com potência menor, visando diminuir as perdas e, consequentemente, o custo.